Queridos irmãos, graça e paz a todos, um bom dia. Nós vamos aproveitar esse mês de outubro, um mês que a nossa igreja está comemorando 4 anos de plantação, e nós vamos aproveitar esse momento para trazermos alguns ensinos que consideramos ser muitíssimos importantes para a nossa caminhada. E a minha oração a Deus tem sido para que não seja apenas um ensino, no sentido das pessoas olharem para o ensino, perceberem o ensino e, de certa forma, gostarem do ensino, mas que seja mais do que isso, que este ensino possa ser internalizado, possa fazer parte de cada um de nós. Às vezes nós ouvimos determinadas mensagens que trazem ensinos e que, com o passar do tempo, nós não fazemos a aplicação que deveríamos fazer. E eu rogo a Deus que isso não suceda a nós, mas que este ensino seja verdadeiramente algo que impacte a nossa vida, que mude a nossa maneira de enxergar as coisas, que mude a nossa maneira de tratar as pessoas, que mude o nosso relacionamento com Deus, que possamos ter uma visão, uma cosmovisão teocêntrica e passarmos a enxergar a vida sob a ótica do Evangelho de Jesus Cristo. Dentro desse viés que nós vamos falar hoje, tanto nessa primeira parte como na segunda, nós vamos falar sobre a oração. E a oração, o tema é: a oração, ela é a marca dos salvos. Precisamos compreender que oração é a marca dos salvos. E a oração não pode ser relegada a segundo, terceiro, quarto plano, porque os salvos devem orar. É necessário que os salvos, eles compreendam a necessidade de orar. Mas não apenas orar. É importante que os salvos compreendam que existe uma maneira, um modelo que o Senhor Jesus nos apresentou de como devemos orar. Não é qualquer oração, não é qualquer coisa que possa emergir do nosso coração e nós vamos apresentando diante de Deus. Não é esse tipo de oração. A Bíblia não ensina isso, nós vamos ver no estudo que faremos. Abra sua Bíblia, portanto, por gentileza. Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 6. Mantenha aberta, porque faremos a leitura do verso 5 ao verso 15. Depois peço que você mantenha aberta ainda e acompanhe. E se você trouxe papel e caneta e deseja sublinhar alguma coisa na sua Bíblia, ou escrever alguma coisa para que você não esqueça, assim o faça. Na verdade, esse é o desejo nosso. Nós vamos, daqui a um tempo, eu creio, nós vamos mandar fazer alguns, como cadernos, com a nossa logo, e vamos deixar aqui à disposição da igreja para que isso seja um costume na vida de todos os irmãos, anotar os pontos importantes da mensagem para você, ao rever aquele texto, você possa novamente fazer a aplicação correta do texto. Amém? Então vamos fazer a leitura um pouquinho mais extensa, mais importante para nós. Do verso 5 ao verso 15, diz assim as Sagradas Escrituras: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos.
Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim. Comigo, toda a igreja, por favor. Todos juntos. A plenos pulmões, irmãos, comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Pois bem, meus amados irmãos, eu quero dizer-lhes que eu creio que a maneira como o texto vai ser exposto vai impactar, vai romper, creio eu, em nome de Jesus, alguns paradigmas, algumas condutas equivocadas quando se trata de oração. Então é importante você estar preparado, porque algumas coisas que você achava ser certo, quando orar, você vai perceber, à luz da Santa Escritura, que é errado, e que Jesus não ensinou isso. Então nós vamos aprender a forma certa de nós orarmos. À guisa de introdução, eu quero lembrar-lhes que tanto a criação quanto a redenção tem um propósito. Qual seja? O que os irmãos imaginam? Para que Deus criou o homem? Com qual objetivo? Por favor, participem. Para adorar a Deus, perfeito. Mas Deus criou o homem para ter com ele um relacionamento. Deus criou o homem para ter com ele um vínculo. Deus criou o homem para participar com ele da sua intimidade. Razão pela qual, na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão. E qual o propósito da redenção, senão o de restaurar aquilo que havia no Éden? Se nós percebermos a redenção que Jesus nos garantiu, ela tem um único propósito: restaurar a comunhão que foi quebrada. Restaurar a intimidade que o homem perdeu pelo seu pecado. Restaurar novamente uma vida de amizade com Deus, de comunhão com Deus, de ser participante do Deus eterno. Então, isso é importante nós entendermos. E devemos também compreender um outro aspecto, antes de entrarmos no texto, que a Bíblia, ela é a maneira como Deus fala conosco. Deus fala conosco através da sua santa palavra. Esta é a forma ordinária que Deus se revela a nós. E a palavra de Deus está aqui, é o Espírito Santo que aplica, ele faz a aplicação desta palavra para nós compreendermos e para que nós possamos, assim, mantermos uma vida à luz das Escrituras. Agora, a Bíblia é a maneira que Deus fala conosco. Isso está claro. Agora, a maneira como nós falamos com Deus é através da oração. Isto é, o Deus que se revela a nós através das Escrituras é um Deus que exige de nós uma resposta. Isto é, Ele fala conosco pelas Escrituras e Ele exige de nós uma resposta àquilo que Ele está falando conosco. E a maneira como nós designamos a resposta, chamamos isso de oração. Então, Deus fala conosco através da palavra, nós falamos com Deus através da oração. Portanto, nós devemos compreender que a prática da oração, e se você olhar o verso 5,
você vai ver exatamente isso. Deus, a oração não é algo que pode ser que aconteça em algum momento da sua vida. Se observa o texto sagrado, que está escrito assim: e quando orardes, não é se orardes. E quando orardes? Porque é uma prática da vida dos salvos a oração. Então, e quando orardes, isto é, não é se orardes, não é se por acaso, se houver um momento na sua vida que você se põe a orar, não, é quando orardes. Pressupõe-se que a oração deve fazer parte da nossa vida, quando orardes e não se orardes. Ok? Agora, Deus não apenas quer de nós uma resposta pela sua palavra, como Deus também nos dá as palavras que devemos usar na oração. Preste atenção nisso. Diz assim a palavra de Deus. Tem os slides, está passando, por favor? Os slides. Isso. Não, bem lá atrás, está adiantado. Isso aí, pode deixar aí, por gentileza. João capítulo 15, verso 7, Jesus diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Presta atenção no texto que nós acabamos de fazer a leitura. Se as palavras do Senhor Jesus estiverem em nós, nós podemos pedir e seremos atendidos. Isto é, se nós pedirmos de acordo com as palavras que estão dentro de nós, nós seremos atendidos. Se nós estamos ligados a Cristo, e as palavras dele estiverem dentro de nós, nós pediremos de acordo com essas palavras. Está dando para você entender? Nós pediremos de acordo com a palavra que está em nós. E nós temos uma confiança, seremos atendidos. Percebe que a oração é algo muito especial nesse aspecto. Porque nós devemos pedir com a certeza que seremos atendidos, porque Deus nos dá a linguagem que devemos usar para orarmos. Isso é maravilhoso, irmãos. Deus nos dá a linguagem que nós devemos usar. Se as palavras dele estiverem em nós, nós poderemos pedir, com a certeza, seremos atendidos. Então, quais são as palavras que nós devemos usar nas orações? As palavras que Deus colocou dentro de nós, a sua santa palavra. Então, aí vem a frase de Lutero, que o irmão colocou ali, e Lutero escreve essa frase, cita essa frase, e eu acho belíssima, que ele diz assim: como o sapateiro faz sapatos e o alfaiate faz roupas. Eu vou pedir aos irmãos, presta atenção na hora que eu estiver falando. A isso, por favor. Como o sapateiro faz sapatos e o alfaiate faz a roupa, assim deve o cristão orar. Ninguém crê quanto pode a oração, senão aquele que o aprendeu pela experiência e o provou pessoalmente. Então, Lutero está dizendo o seguinte: a oração não é se orarmos, é quando orarmos. Isso é, devemos orar. Deus nos fala pela sua palavra e ele exige de nós uma resposta. A resposta é a oração. Então, nós somos impelidos a orar. É Deus que nos manda orar e ele promete nos ouvir. Que coisa extraordinária. Sem oração, irmãos queridos, a nossa aflição, a nossa miséria, elas nos sufocariam, elas nos oprimiriam. A oração é o vínculo que nós temos, esse vínculo glorioso que Deus estabelece conosco. Agora vamos lá. Antes de nos dar o modelo da oração, ou a estrutura da oração, antes de nos dar um modelo, preliminarmente, Jesus vai conceder algumas orientações. Agora sim, aquele slide. Verso 5 diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Você vai ver que do verso 5 ao verso 8,
o Senhor Jesus, ele usa dois exemplos que nós não podemos seguir. Ele reprova dois tipos de condutas. A conduta dos judeus, que gostavam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos, e a conduta dos gentios, que repetiam e repetiam e repetiam as coisas que falavam, para que Deus pudesse os ouvir. Então Jesus reprova tanto a conduta dos judeus, que queriam aparecer, que queriam demonstrar sua espiritualidade para os demais, como Jesus reprova também você usar vãs repetições. Vamos lá. Observe que Jesus chama de hipócritas. Ele diz, vocês que oram dessa maneira, vocês já receberam a vossa recompensa. O que é hipocrisia? No original, a palavra upokrisis. A palavra upokrisis, no grego, ela significa a representação de um ator teatral. Então, Jesus está dizendo o seguinte, que a oração, ela não pode servir de uma representação, isto é, eu não posso, através da oração, querer exibir a minha espiritualidade diante da igreja. Eu não posso, por exemplo, através da minha vida devocional, querer exibir uma espiritualidade como se nós fôssemos melhores do que os demais. Então Jesus disse, acautelai-vos, isso é coisa de hipócritas. Isso é uma hipocrisia. Exibir espiritualidade é coisa de hipócritas. Você querer falar mais de você, mais das experiências que você viveu, do que falar do Deus da Bíblia, isso é uma hipocrisia. E Jesus reprova esse tipo de oração, irmãos. Você querer exibir a sua vida espiritual. Então nós não devemos chamar mais atenção para nós, não devemos chamar mais atenção para o que Deus faz em nós e através de nós, nós devemos chamar atenção para Deus. Deus é o foco, não sou eu o foco. Não são as minhas experiências. Às vezes nós falamos tanto das nossas experiências para demonstrar uma espiritualidade, para demonstrar uma devoção. Não é esse o propósito do crente. Nós falamos de Deus. Deus é o centro. Deus é o objetivo de nós falarmos. E aí, o verso 6 diz assim, tu, porém, quando entrares no teu quarto, fecha a porta. Teu pai, que está em secreto, ele vai ver você e ele vai responder, ele vai te recompensar. E aqui eu quero fazer uma ressalva muito grande, porque esse texto, se você não dissecá-lo e não compreendê-lo, você vai entender que o Senhor Jesus está orientando a você ter uma prática religiosa de individualista, entendeu? Ou que você deve ter uma prática de oração solitária. Não é isso que Jesus está falando. Porque a palavra quarto aqui, quando entrares no teu quarto, a palavra quarto aqui, no original, na língua grega, não é quarto comum, no quarto que a gente dorme. Não é esse. Ali é quarto de despensa. Ali é quarto de guardar alimentos. A palavra quarto ali se refere a uma despensa, isto é, a um quarto de alimentos. Percebe? Olha bem, olha o que Jesus está dizendo. Isso deve ser muito bem entendido. Jesus, portanto, não está ensinando que a oração é um exercício individual e solitário. Não é isso que ele está ensinando. E sim que a nossa experiência com Deus, através da oração, ela deve ser preservada. A nossa experiência com Deus, através da oração, ela não deve servir para nós exibirmos a nossa espiritualidade. Jesus ensinou, no verso 6, percebam isso, o verso 6 é um contraponto do verso 5. O que é que o verso 5 diz? Não seja como os hipócritas, que oram para ser vistos. Esses já receberam a recompensa. Ele está falando de exibir, de exibicionismo. E no verso 6 ele diz, entra e fecha a porta do quarto. O que é que ele está dizendo? O verso 6 está ligado ao verso 5. Ao invés de você exibir a sua espiritualidade, você entra na tua despensa, isso é, preserva a sua intimidade com Deus. Ela não é para ser exposta. Ela não é para que as pessoas admirem você, para que olhem para você como um homem espiritual, como uma mulher espiritual, distinto dos demais. Não é para isso, não.
Então, nós devemos gastar tempo falando não das nossas experiências, não do tempo que nós passamos em oração, mas devemos gastar tempo falando de quem é Deus, quão glorioso é Deus. O centro de tudo é Deus, não somos nós. E aí, o verso 7 diz, agora falamos primeiro dos judeus, versos 5 e 6, agora versos 7 e 8, vai falar exatamente da conduta dos gentios. Não useis de vãs repetições. E aí, essa vã repetição, vatologel, essa vatologel quer dizer exatamente você, sabe aquela repetição cansativa? E isso não deve ser utilizado por nós. O que é a oração, portanto, irmãos? A oração é intimidade com Deus. A oração é para nós nos derramarmos diante do nosso Pai. Entrar e fechar a porta do quarto significa eu estou voltado somente para Deus. E a nossa atenção é voltada para Deus, para as coisas de Deus, senão unicamente Deus. Deus é o meu alvo. Ainda que eu esteja aqui cercado por determinados irmãos, fechar a porta significa eu entrar na despensa, no local de alimentos. E ali eu preservo a minha intimidade com Deus, a minha oração com Deus, eu não vou exibir isso, e eu não preciso de usar de vãs repetições para ser atendido. Tem muitos aqui que são pais de crianças. Eu vou citar uma coisa, não vou dizer o nome do santo para a gente não... Mas eu me lembro que quando a gente ia para determinado lugar, assim, num supermercado, e eu me lembro que um dos meus filhos ficava muito assim, papai, compra isso, compra aquilo, compra. Seu filho faz isso? Faz alguma coisa parecida? Sabe, a palavra pai ali é no sentido de maturidade espiritual. Não é um filho que fica repetindo como se o pai não tivesse ouvido, sabe? Isso demonstra uma certa imaturidade, né? É como você pega aquelas bolinhas de texto e começa a repetir uma coisa só, como se Deus não tivesse ouvido, e pelo seu muito falar, Deus vai te atender. Agora, percebam uma coisa, olha o verso 8, irmãos. Leia comigo. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Ora, irmãos, se Deus sabe qual é a minha necessidade antes de eu pedir, para que eu preciso orar então? Não é isso que o texto está falando? Deus sabe o que eu necessito, então para que eu preciso orar? Primeira coisa, agora vamos aqui para nós compreendermos isso que é muito importante. A oração não é para nós informarmos a Deus, como se Ele não tivesse conhecimento das minhas lutas, dos meus problemas, das minhas necessidades. A oração não tem o caráter de informar a Deus. A oração, ela também não tem o caráter de mudar Deus. Muito diferente daquilo que as pessoas imaginam aí fora, né? Esse conceito de oração. Vamos para o monte, vamos orar e vamos determinar. No monte nós vamos determinar a vitória. A Bíblia não diz isso. Nós vamos profetizar. Eu profetizo a vitória. Já ouviram isso? Eu profetizo, eu determino, eu decreto. Não, irmão, a Bíblia não diz isso. E aqui eu quero abrir um parênteses de todo o tamanho para dizer: cabe a todos os pregadores serem fiéis às Escrituras, porque quando eu ensino a forma errada de orar, você ora errado a um Deus que você compreendeu esse Deus de forma equivocada. As pessoas têm que ter mais responsabilidade com as coisas. Eu não posso ensinar o que não está na Escritura. O Deus das Escrituras, Ele nos atende porque Ele coloca as palavras que nós devemos pedir dentro de nós, para nós pedirmos segundo essas palavras, com a certeza que seremos atendidos. Então, primeira coisa, a oração não é para informar a Deus. Não é para isso. A oração também não é para mudar Deus. Deus não muda. Deus não muda. Deus não vai mudar. Então, pastor, a oração serve para quê? Já que Deus não muda, a oração é algo muito mais sublime e glorioso do que você possa imaginar. A oração é Deus te convidando a participar da intimidade dEle.
A oração é para que a minha vontade venha convergir com a vontade de Deus. E aí eu me lembro da palavra de C.S. Lewis. C.S. Lewis casou-se com uma mulher que a princípio ele não a amava, e ele casou-se para que ela não fosse deportada do país. E com o passar do tempo ele a amou profundamente, e ela foi acometida de uma enfermidade terrível, e ele ficava entre as aulas que ministrava e o hospital, indo e vindo, e alguém o parou e disse: Lewis, por que você continua orando se a enfermidade só progride, só avança, e não há mais solução? E então ele diz essa frase: eu não oro para mudar Deus, mas eu oro para que Deus me mude. A oração é para que nós sejamos conformados à vontade de Deus. Lembram-se da oração de Jesus no Getsêmani? Ele diz: meu Pai, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Oração é para quê, irmãos? Oração é Deus chamando você a participar da intimidade dEle. A oração é Deus que tem o melhor, Deus que sabe o que é o melhor para nós. Ele chama você dizendo assim: participa comigo daquilo que eu vou fazer. Participa comigo, faz parte, junto comigo, dos meus feitos, da minha grande obra, dos meus decretos. Os decretos de Deus são eternos e imutáveis. Mas a oração é Deus convidando você: participa comigo. Porque Deus se move pelas nossas orações. À medida que as palavras dele estão em nós, eu uso a linguagem que ele colocou dentro de mim para pedir. E a oração faz o quê? Ela converge a minha vontade com a vontade de Deus. Então nós não oramos para mudar Deus. Nós oramos porque através da oração Deus nos muda. Deus nos transforma. O nosso Deus é maior do que a gente possa imaginar, gente. Ele não é pequeno, ele não é esse Deus débil, que precisa de eu pedir alguma coisa que ele não está vendo. Ele não é esse Deus tão minúsculo que eu preciso informar a ele, porque ele não sabe que ele precisa de agir naquele ponto. Não, saiba uma coisa: o que você precisa, o que eu preciso, Deus já estabeleceu todas as coisas. E nós não oramos para informá-lo, nem oramos para mudá-lo. Nós oramos para compreendermos que na sua soberana vontade, Ele preparou o melhor para mim e para você. E esse melhor de Deus, Ele chama e diz assim: ora, porque eu quero que você seja participante comigo, como meu amigo, em comunhão comigo, você vai participar dos meus feitos. É lindo, não é? É maravilhoso você saber que nós oramos segundo as palavras que Ele coloca no nosso coração. E para encerrarmos pelo horário, continuaremos depois. Lucas capítulo 11, verso 1, diz que Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar como um pedido feito pelos discípulos. Lucas 11:1 diz que os discípulos viraram-se para Jesus e disseram: ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos a orar. Então, esse modelo de oração que Jesus vai ensinar para os seus discípulos é resultado de um pedido que os discípulos fizeram de que Jesus os ensinasse a orar. Então, nós devemos entender que Jesus nos dá uma estrutura, Ele nos dá um modelo para nós orarmos. Esse modelo que Ele nos dá para nós orarmos envolve fundamentos, princípios e questões. Fundamentos, princípios e questões que nós não podemos esquecer ao orarmos. E eu quero encerrar com essas palavras. A oração é a prática espiritual mais elevada que nós podemos ter. A oração é o meio de graça mais elevado. A oração é a forma que eu me comunico com Deus Todo-Poderoso. E não há como vencermos se não estabelecermos esse vínculo, esse relacionamento com Deus através da oração. Porque a oração é a marca dos salvos. Para encerrar essa primeira parte, Tiago 5,16 fala da eficácia da oração. A oração de um justo pode quanto, gente? Pode muito em seus efeitos.
Vamos ficar em pé? Vamos orar? A segunda parte, se Deus permitir, iremos do verso 9 em diante. Feche seus olhos. Eu pretendo, se Deus nos der graça para isso, nós ainda fazemos um período de oração, porque há algo que vai ser implementado em nossa congregação, e eu preciso dizer-lhes que eu creio vai impactar muito a nossa vida como comunidade de fé. Feche seus olhos. No próximo momento eu explicarei. Deus eterno, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Como é bom sabermos que o Senhor quer de nós, que abramos os lábios e nos derramemos diante de Ti em oração. Por isso, ajuda-nos, abençoa-nos, que a Tua palavra seja internalizada dentro de nós e que compreendamos que o Senhor quer ouvir a nossa oração. O Senhor quer participar conosco de um momento profundo. O Senhor quer que estejamos aliançados contigo em um pacto eterno, glorioso, que nos foi proposto naquela cruz. Te louvamos e oramos agradecidos em nome de Jesus.